Fala pessoal, tudo bem? Vitor Peixoto na área e hoje eu estou aqui para falar para vocês as 7 principais dúvidas sobre energia solar. Tudo aquilo que o cliente, quando está com você, ele quer saber. Então pessoal, essas são dúvidas básicas que você tem que saber responder quando se trata de energia solar. Eu vou pedir para você para curtir esse vídeo, comentar e também compartilhar com todos aqueles que você acredita que esse conteúdo possa impactar positivamente. Então, pessoal, vem comigo que hoje eu vou passar sobre as 7 principais dúvidas sobre o setor de energia solar. É óbvio que existem várias dúvidas, é óbvio que existem muitas coisas a serem esclarecidas ainda, mas o intuito desse vídeo é te dar o panorama geral e as principais dúvidas básicas que a gente recebe dos nossos clientes. Então, a primeira que a gente tem, e que é muito comum, é a geração de energia em dias nublados, em dias chuvosos. Bem, isso vai depender muito de como está o dia, né? Basicamente, a gente tem alguns dias de chuva que ainda há uma geração, porém em pequena escala, dado que o que necessita para se gerar energia é luminosidade e não calor, e não de fato a temperatura do local. Então, a redução de energia, a redução da geração de energia, ela se dá por conta da baixa luminosidade. Então, se eu tenho um tempo muito fechado, se eu tenho um tempo que está muito nublado, naturalmente o sistema ele tem uma queda de produção. Imagina que um dia você tem um dia muito aberto, ou seja, o sistema está performando muito bem, está chegando no seu pico, mas aí o tempo começa a fechar. Automaticamente o sistema ele tende a ter uma queda de produção até que essa geração chegue a praticamente zero. Tá? Vai depender muito de como vai estar o tempo. O que são os créditos de energia? Então, essa é uma pergunta muito pertinente. O crédito de energia, basicamente, ele é nosso armazenamento de energia. Então, através da 482, a resolução que rege o nosso setor aqui fotovoltaico, ele diz que esses créditos nada mais é do que a energia que você não consumiu, que o sistema gerou, você não consumiu, e ele foi entregue para a rede da concessionária. Então, basicamente, você tem esse fluxo de geração, consumo e entrega. Então, quando você entrega para a rede da concessionária, esse kilowatt que foi entregue, ele vira um crédito. Esse crédito ele tem validade de 60 meses, ou seja, se você gerou no mês de janeiro e não consumiu durante 5 anos, eles vão expirar. Mas, basicamente, se um cliente ele está vendo que está sobrando crédito, naturalmente, ou ele vai aumentar o uso da energia, ou de forma geral ele vai aumentar a qualidade de vida, seja dele ou do empreendimento dele, proporcionando assim um melhor ambiente, né? Imagina então uma padaria que está gerando muito crédito. Ele vai ter a oportunidade de instalar um ar-condicionado e ter um ambiente mais climatizado, por exemplo. Então, o crédito de energia ele serve para você armazenar a energia que você não está consumindo no momento. Por exemplo, alguns empreendimentos, algumas empresas, elas não funcionam sábado e domingo, mas você tem uma geração de energia. Então, enquanto você está gerando e não está consumindo, essa energia está sendo enviada para a rede da concessionária. E isso faz com que você tenha um crédito de energia, beleza? Terceira pergunta, muito importante e muito pertinente. Quais são as garantias dos equipamentos? Aí a gente vai dividir praticamente em 3 grandes blocos. Os módulos, né? Os módulos têm garantia de 25 anos, na sua grande maioria. A gente já está vendo módulos que têm 30 anos de garantia. E aí, dentro dos módulos, existem 2 garantias. As garantias de fabricação, ou seja, se você tiver algum defeito ou algum problema que der nesses módulos, que são de 12 anos, 10 anos, depende muito do fabricante. E essa maior garantia que eu falei anteriormente, que é de 25 a 30 anos, que é basicamente a garantia de performance. Ou seja, o módulo ele começa ali com o seu 100% e vai decaindo até você ter 80% de produtividade, de efetividade daquele módulo. Então, se esse módulo hoje é um módulo de 400 watts, daqui 20, 25 anos, 30 anos, é esperado que ele produza apenas 80% ou entregue pelo menos 80% daquilo que ele tem hoje. Por outro lado, você tem essa garantia de defeito de fabricação. Então, se tiver algum defeito, algum problema, cada fabricante ele tem que repor esse material. Então, basicamente, é isso que a gente tem para falar de módulos. E aí, só fazendo um adendo, é muito importante
que você tem uma distribuidora aqui no Brasil que dê um suporte quanto a isso. Porque se essa garantia for direto com o fabricante, imagina a dificuldade, até de língua, de você poder se comunicar com esse fabricante. Então, eu sugiro para você que tenha um distribuidor local que faça muito bem esse meio de campo entre a fábrica, você e o seu cliente, tá certo? Então, é muito importante que você olhe para isso. Os inversores aí você tem uma gama de inversores, primeiramente, o Rodrigo já falou isso em outro vídeo. Esses inversores, eles basicamente, os inversores strings, que geralmente são aqueles que ficam na parede que a gente fala, eles têm 5 anos, por exemplo, o Grovat, o Goodyear e o Sungrow. Na verdade, o Sungrow acabou de aumentar a sua garantia aqui, o pessoal da Forteleve acabou de passar para a gente, então o Sungrow ele já está com 7 anos, assim como o Fronius. Os outros microinversores, por exemplo, tem alguns que têm 10 anos de garantia, 12 anos de garantia. O SolarEdge, por exemplo, tem 15 anos de garantia. Então, a gente tem umas garantias diferentes do módulo. O módulo ele tem uma garantia de performance e também sobre o produto. Já o inversor, ele tem essa garantia do produto. Então, ele já é uma garantia mais reduzida, mas ainda assim é uma garantia de muito longo prazo. Se a gente olhar, a menor garantia hoje para os inversores, eles são de 5 anos. Então, a gente está falando de uma garantia que é muito maior, por exemplo, que a de um carro, que é algo popular que as pessoas compram, tá certo? E aí, a gente vai partir para o terceiro grande bloco, que basicamente são as nossas estruturas. Então, aquilo que a gente está utilizando para fixar os módulos aonde eles devem ser instalados. Então, se a gente olhar para as estruturas de solo, para essas grandes usinas, ou para usinas instaladas em zona rural, por exemplo, a gente tem aí aproximadamente 10 anos de garantia, ou até 35, dependendo do fabricante. Então, aquela estrutura de fixação, ela pode ter até 35 anos de garantia, dependendo da marca. Tem outras empresas, como por exemplo a SolarEdge, que também a Solar Group, a Solar Group ela fabrica e distribui através das distribuidoras de energia solar as estruturas. E, geralmente essas estruturas elas têm 10 anos de garantia, tá certo, pessoal? Então são essas três coisas: módulo, inversor e as estruturas que compõem as garantias. Além disso, é muito importante você observar qual que é o período e qual que é a garantia do serviço prestado. Então aqui na Get Power a gente dá 12 meses de garantia para o nosso cliente sobre o serviço. Então é muito válido observar e também explicar isso para o cliente no momento que você estiver em contato com o seu cliente final. Posteriormente a isso, tem uma pergunta muito chave que eu posso zerar a minha conta de energia? É possível zerar a conta de energia? Bom, basicamente não. Você não consegue zerar sua conta de energia. Muitas vezes, a gente já pegou vários casos aqui com a conta de energia zerada. Isso porque provavelmente houve um erro de faturamento da própria concessionária. Então, por exemplo, se você em um mês pagou uma conta duplicada e no próximo mês o valor da conta foi menor do que a que você pagou, automaticamente você tem um saldo com a concessionária que ela vai abater toda aquela conta e ainda vai sobrar um saldo para o próximo mês. Então é muito importante você deixar isso claro para o cliente, que se alguém estiver vendendo que tem uma forma de você zerar a sua conta de energia, essa empresa provavelmente está sendo muito desleal, e aí você tem que deixar muito claro para o cliente que no momento que ela fala isso, ela está mentindo. Então você está começando uma negociação com uma empresa ou com um concorrente que de fato não está prestando um serviço idôneo. Então é muito importante você observar isso. O que a gente vê aqui no nosso mercado, o que a gente vê na nossa prática aqui do dia a dia, é que as contas chegam a reduzir até 95% da fatura, ou seja, do valor que é pago hoje. Isso porque ainda existem alguns encargos que você vai pagar para a rede da concessionária, para impostos e também para a legislação municipal. Basicamente, custo de disponibilidade, iluminação pública e os impostos que envolvem a fatura de energia. Então, por isso, mesmo que você saia da sua casa e fique 30 dias, por exemplo, fora, você ainda assim vai continuar pagando um valor mínimo de fatura de energia, tá certo? Posso vender a energia que não utilizar? Bom, esse é um ponto bastante controverso e de muita polêmica.
Muitas pessoas querem vender energia e, de fato, hoje a venda, a comercialização direta, ela não é possível. Bota isso de uma vez por todas na cabeça do seu cliente, na cabeça de quem estiver conversando com você. Essa venda direta, essa comercialização, esse trade de energia entre aquilo que está sobrando e alguém que quer comprar, ainda no nosso país não é possível de uma forma direta. Tá certo, pessoal? Então, é muito importante deixar isso claro. Há formas de você alugar o seu sistema, de você alugar uma usina fotovoltaica, e a gente tem que fazer aqui um vídeo só para isso. Então, esse é um modelo de negócio totalmente diferente, mas para aquele cliente que está gerando a sua própria energia e está sobrando energia, basicamente ele tem que pegar essa energia e deixá-la como crédito na sua fatura. Eventualmente, esse cliente pode ter mais de uma fatura de energia. E aí o que ele pode fazer se está sobrando crédito, você pode mandar esse crédito para uma outra unidade consumidora, desde que ela esteja na mesma titularidade, ou seja, no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. Qual a manutenção do sistema? Então, de quanto em quanto tempo? O que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta muito importante, muito pertinente também aqui para a gente. A manutenção do sistema, a gente recomenda uma limpeza e uma checagem de cabos a cada 12 meses, ou seja, a gente vai basicamente limpar os módulos de uma forma bem genérica, que é jogar uma água e limpar esse módulo mesmo, e fazer uma checagem de todos os cabos, ver se eles estão apertados, ver como é que está o disjuntor, fazer toda uma inspeção no sistema fotovoltaico. Então é muito importante você fazer isso a cada 12 meses, principalmente a limpeza. Se você está num local que tem poeira, que tem pó preto, que tem aqui na região da Grande Vitória, então é importante que você mantenha esses módulos limpos. E aí, quanto à limpeza e não a manutenção preventiva, você pode fazer ela de acordo com aquilo que o cliente achar melhor, tá? E aí você pode cobrar por isso. Isso é algo bem simples e fácil de ser feito. Quanto à checagem dos cabos, aí de fato a gente recomenda que seja feito principalmente a cada 12 meses. E além disso, se acontecer algum problema, se a gente está vendo que tem uma perda de produtividade desse sistema, através do monitoramento é possível que você cheque isso. Então, se você está vendo, por exemplo, que nos últimos 12 meses o seu sistema gerou X de energia, e se nesse período recente ele gerou menos do que no período passado, você já consegue monitorar isso através do aplicativo. Então, por exemplo, em dezembro do ano passado você gerou 1000 kWh. Em dezembro desse ano teve as mesmas condições climáticas, você gerou 700, você está falando de uma perda de 30%. Então é muito importante nesse momento você dar uma checada e chamar uma empresa ou você fazer mesmo essa observação do seu sistema para ver se ele está limpo, se ele está com algum problema. Então é muito importante você olhar para isso. É necessário algum tipo de obra civil ou reforço? Bem, essa parte da obra civil e reforço vai depender muito, tá? A gente está falando de engenharia. Então, todos os casos, aqui na nossa empresa, por exemplo, a gente tem profissionais que vão fazer essa avaliação. Então, se a gente está falando de um projeto muito grande, principalmente, a gente tem que sim olhar para as estruturas, a gente tem que olhar para essa parte estrutural, principalmente se a gente está falando de galpões metálicos, estrutura de madeira, a gente tem que olhar para isso para ver se, de fato, o sistema ou o telhado está apto para receber esse sistema fotovoltaico. Então, pessoal, basicamente essas são as 7 perguntas mais pertinentes do cliente para nós enquanto integradores, enquanto atendentes desse cliente final. E se você tem alguma dúvida mais pertinente, se você tem algo que você acha que é importante, deixa aqui pra gente, porque eu quero saber se você tem ouvido alguma outra dúvida aí dentro do mercado, tá certo, pessoal? Um forte abraço e tchau, tchau!